A chuva caía forte naquela noite de outono em Sintra, transformando as ruas em rios de lama e medo. Tomás, com apenas 22 anos, corria sem direção, o coração disparado, as lágrimas misturando-se às gotas geladas no rosto. Atrás dele, as vozes dos agressores ainda ecoavam: viado. Não és bem-vindo aqui. Ele havia sido expulso de casa pelo pai, um homem rígido de Lisboa que descobrira mensagens no telemóvel do filho, mensagens trocadas com outro rapaz. Nunca mais voltes, gritara o pai, empurrando-o para a rua com uma mala pequena e nenhuma palavra de despedida. Tomás tropeçou numa pedra solta da calçada antiga, caindo de joelhos. A dor física era nada comparada à que lhe rasgava a alma. Como podia o amor ser tão perigoso? Ele amava em silêncio há anos, escondendo-se nas sombras de uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos nas cafés e igrejas. Sintra, com as suas florestas místicas e palácios encantados, parecia agora um labirinto de solidão. Sem dinheiro, sem amigos próximos, pois a maioria se afastara quando soube da sua orientação, ele vagueava, o corpo enregelado. Foi então que avistou uma luz distante, no meio das colinas cobertas de vinhas. Uma propriedade isolada, com um portão de ferro antigo semiaberto. Exausto, Tomás empurrou e entrou, procurando apenas abrigo da tempestade. Os pés pisavam terra molhada entre filas de videiras, o cheiro de uvas maduras misturando-se ao da chuva. Ao fundo, uma casa grande, típica das quintas alentejanas transplantadas para o norte, com luzes quentes nas janelas. Ele aproximou-se devagar, hesitante. Bateu à porta lateral, a dos empregados talvez. Ninguém respondeu de imediato. A porta estava entreaberta. Tomás entrou, tremendo. Encontrou-se numa adega ampla, barris de carvalho alinhados, o ar perfumado a vinho novo. Ali, sentado numa cadeira velha, um homem de cerca de 30 anos fumava um cigarro, olhando para o vazio. O homem ergueu os olhos, surpreendido. Tinha cabelo castanho ondulado, olhos verdes profundos, uma barba curta que acentuava traços fortes mas gentis. Vestia uma camisa simples, manchada de terra. Quem és tu? Perguntou com voz grave, mas sem hostilidade. Tomás recuou um passo. Desculpe. Eu. A chuva. Não tenho onde ficar. Só por esta noite, por favor. O homem observou-o longamente. Viu o rosto inchado, os olhos vermelhos de choro, a roupa ensopada. Algo no olhar de Tomás tocou-lhe o coração. Ele próprio sabia o que era ser rejeitado. Chamava-se Miguel, dono daquela vinícola familiar, a Quinta das Sombras Eternas, herdada do avô. Miguel era gay, mas escondia-o ferozmente da comunidade conservadora de Sintra. Vivia sozinho, com poucos empregados sazonais, produzindo vinhos premiados que vendia para fora, longe dos olhares locais. Entra, disse Miguel por fim, apagando o cigarro. Não te deixo na rua com este tempo. Tomás entrou, grato além das palavras. Miguel ofereceu-lhe uma toalha, roupa seca do seu armário, calças e camisola que lhe ficavam grandes, mas quentes. Preparou um chá quente e pão com queijo. Sentaram-se à mesa da cozinha rústica. Por que estás assim? Perguntou Miguel, sem rodeios. Tomás hesitou. A vergonha queimava-lhe as faces. Mas algo na voz calma de Miguel, na ausência de julgamento, fê-lo falar. Contou tudo, a descoberta do pai, a agressão na rua por um grupo de jovens que o reconheceram de um bar em Lisboa, a fuga para Sintra sem plano. Miguel ouviu em silêncio, os punhos cerrados sob a mesa. Ele próprio sofrera o mesmo anos antes, quando o pai, o anterior dono da quinta, o deserdara parcialmente ao saber da sua inclinação. Miguel comprara a parte dele com empréstimos, isolando-se. Aqui, ninguém sabe, disse ele baixinho. E é melhor assim. Esta comunidade. Julgam rápido. Tomás ergueu os olhos. Tu. Também. Miguel assentiu, um sorriso amargo nos lábios. Sim. Mas sobrevivo. Produzo vinho, vivo da terra. É a minha armadura. Naquela noite, conversaram até altas horas. Tomás sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinho. Miguel viu no jovem uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria, mas também uma coragem quieta. Quando Tomás adormeceu no sofá, enrolado numa manta, Miguel ficou a observá-lo,
o coração apertado por uma emoção que não esperava. No dia seguinte, a chuva parara. Miguel ofereceu trabalho a Tomás, ajudar na vindima tardia, podar videiras, tarefas simples. Podes ficar no quarto de hóspedes. Pelo menos até arranjares algo. Tomás aceitou, os olhos brilhantes de gratidão. Começava ali uma convivência inesperada, numa quinta onde os segredos se escondiam entre as folhas das videiras. Mas Sintra era pequena, e os olhares curiosos não tardariam. A comunidade, liderada por figuras como o velho padre António e o comerciante Ricardo, homem influente que invejava os vinhos de Miguel, começava a notar o estranho jovem na quinta. Rumores sussurrados nas missas e no mercado. Quem é aquele rapaz que vive com o Miguel? Parece efeminado. Miguel sentia o perigo aproximar-se. E Tomás, ainda ferido, começava a sentir algo mais profundo pelo homem que o salvara, uma atração que o aterrorizava e encantava em igual medida. Os dias na Quinta das Sombras Eternas transformaram-se numa rotina serena, mas carregada de tensão subjacente. Tomás acordava cedo, ajudando Miguel nas videiras. As mãos dele, antes macias de vida urbana, endureciam com o trabalho. Cortava cachos de uva Toriga Nacional, aprendendo os segredos da terra com paciência. Miguel explicava tudo com voz baixa, próxima, o hálito quente roçando a orelha de Tomás quando se inclinava para mostrar uma poda correta. Vê, aqui cortas assim, para a planta respirar, dizia Miguel, a mão guiando de Tomás. O toque era breve, mas elétrico. Tomás corava, desviando o olhar para as colinas enevoadas de Sintra. À noite, jantavam juntos na cozinha iluminada por candeeiros antigos. Falavam de tudo, sonhos adiados, livros lidos em segredo, músicas que os faziam chorar. Miguel contava histórias do avô, que plantara as primeiras videiras após a guerra, sonhando com um legado. Ele aceitava-me, confessou uma noite, o vinho soltando-lhe a língua. Dizia que o amor é como o vinho, quanto mais tempo fermenta, mais forte fica. Tomás sorria, o peito apertado. Ele próprio nunca conhecera a aceitação. A mãe morrera cedo, o pai era um muro de silêncio e raiva. Aqui, sinto-me vivo, murmurou. Miguel olhou fixamente. Não te habitues demais. Esta paz é frágil. E era. Os rumores cresciam na vila. Dona Maria, a vizinha fofoqueira, vira Tomás a cantarolar enquanto trabalhava, gestos que lhe pareciam pouco masculinos. Contara à amiga, que contara ao padre António. Aquele rapaz novo na quinta do Miguel. Dizem que veio de Lisboa fugido de algo vergonhoso. Ricardo, o comerciante rival, usava isso para seu proveito. Invejava os prémios que os vinhos de Miguel ganhavam em feiras internacionais. Se houver escândalo, a quinta cai, sussurrava ele nos cafés, espalhando veneno. Uma tarde, enquanto Tomás colhia uvas sozinho, um grupo de jovens da vila aproximou-se do portão. Eram os mesmos que o haviam agredido em Lisboa. Não, mas olhares semelhantes. Ai, maricas! O que fazes aqui com o solitário Miguel? Gritou um. Tomás congelou, o cesto caindo. Correu para casa, o coração em pânico. Miguel, ao vê-lo pálido, soube imediatamente. O que aconteceu? Tomás contou, voz tremula. Miguel abraçou-o impulsivamente, o primeiro contacto real, não os deixa aproximar-se. Esta é a minha terra. Mas o abraço durou mais que o necessário. Ambos se afastaram, confusos. A atração crescia, silenciosa e perigosa. Nessa noite, Miguel não dormiu. Andou pela adega, bebendo um copo de reserva especial. Amava Tomás. Tão rápido. Ou era pena misturada com desejo reprimido há anos. Ele jurara nunca se envolver, para proteger a quinta e a si mesmo. Tomás, no quarto, chorava baixinho. Sentia o mesmo, um amor nascente, profundo, que o assustava. Ele é mais velho, experiente. E eu, um fugitivo. No dia seguinte, chegou uma carta anónima na caixa do correio: saiam da vila, invertidos. Ou contamos tudo. Miguel queimou-a na lareira, mas o medo instalou-se. Decidiram manter distância física, mas o coração não obedecia. Trabalhavam lado a lado, olhares trocados cheios de não ditos. Então,
Uma amiga de Tomás de Lisboa, Ana, lésbica assumida que ele conhecera em grupos de apoio online, ligou. Ouve, o teu pai está arrependido. Diz que exagerou, quer que voltes. Tomás hesitou. Voltar para Lisboa significava abandonar Miguel, a quinta, esta nova vida. Não sei se consigo, respondeu. Mas a semente da dúvida plantou-se. E se Miguel não sentisse o mesmo? E se fosse só caridade? Enquanto isso, na vila, Ricardo planeava algo maior, boicotar as vendas de vinho de Miguel, espalhando que aquela quinta abriga pecadores. A tensão aumentava, como a névoa que subia das florestas de Sintra. O outono avançava, as folhas das videiras tingindo-se de vermelho e ouro, espelhando as emoções turbulentas na quinta. Tomás debatia-se internamente, ficar ou partir. A chamada de Ana abrira velhas feridas. Imaginava o pai, sozinho em Lisboa, talvez mudado pelo arrependimento. Mas aqui, com Miguel, sentia raízes a crescerem. Miguel notava a distração de Tomás. Falas com alguém? Perguntou-me amanhã, enquanto engarrafavam o vinho novo. Uma amiga. Diz que o meu pai quer reconciliar-se. Miguel parou, o rosto endurecendo. E tu? Queres voltar? Tomás baixou os olhos. Não sei. Aqui sinto-me em casa. Contigo. As palavras escaparam, carregadas de significado. Miguel aproximou-se, o ar entre eles elétrico. Tomás. Eu também sinto. Mas é perigoso. Se a vila souber. Não terminaram a frase. Um beijo quase aconteceu, mas Miguel recuou. Não posso arriscar tudo por um impulso. Tomás sentiu-se rejeitado, o coração partido. Impulso. É só isso que sou para ti. Discutiram pela primeira vez, vozes altas na adega. Tomás acusou Miguel de covardia, Miguel defendeu a quinta como seu único legado. Terminaram em silêncio pesado. Dias de frieza seguiram. Trabalhavam separados, conversas mínimas. Tomás considerava seriamente partir. Então, o inesperado, Inês, a irmã mais nova de Miguel, chegou de surpresa. Vivia no Porto, era bissexual assumida, artista plástica. Fugira anos antes das pressões familiares. Ouvi rumores, disse ela ao irmão, abraçando-o, e viu o rapaz. Ele é especial, não é? Miguel confessou tudo a Inês, em confidência noturna. Amo, mana. Mas tenho medo. Inês sorriu. O medo mata mais que o ódio. Lembra-te do avô? Ele amou em segredo um homem, nos anos 40. Contou-me antes de morrer. A quinta sobreviveu. As palavras abalaram Miguel. Inês conheceu Tomás, tornando-se amiga imediata. Não vás embora, pediu-lhe. Ele precisa de ti para ser inteiro. Tomás abriu-se com Inês sobre as suas inseguranças, medo de não ser suficiente, de ser um fardo. Enquanto isso, na vila, o padre António pregava contra os pecados modernos, numa missa lotada, olhares dirigidos a Ricardo, que sorria satisfeito. Um dia, Tomás foi ao mercado sozinho comprar suprimentos. Encontrou olhares hostis, sussurros. Ricardo aproximou-se. Diz ao teu patrão que pare de vender vinho aqui. Ou revelamos tudo. Tomás enfrentou-o. Revelar o quê? Que somos humanos. Ricardo riu, mas algo no olhar firme de Tomás o inquietou. De volta à quinta, Tomás contou a Miguel. Juntos, com Inês, decidiram confrontar o medo. Miguel escreveu uma carta ao pai de Tomás, convidando-o a visitar, um gesto ousado. Mas o clímax aproximava-se, uma festa da vindima anual, onde toda a comunidade se reunia na quinta. Miguel sempre participara discretamente. Este ano, Ricardo planeava sabotagem. Tomás, encorajado por Inês, confessou seu amor a Miguel numa caminhada pelas vinhas ao pôr do sol. Não como impulso. Como verdade. Miguel, olhos marejados, beijou finalmente, um beijo casto, mas cheio de promessa. Eu também te amo. Vamos enfrentar juntos. A alegria durou pouco. Na véspera da festa, alguém incendiou parte das videiras periféricas. Fogo controlado, mas mensagem clara.
A comunidade dividiu-se, alguns condenavam, outros questionavam os rumores. O cheiro a queimado pairava na quinta na manhã seguinte ao incêndio. Miguel e Tomás, ajudados por Inês e empregados fiéis, apagaram as chamas restantes. Perderam algumas videiras, mas o coração da produção estava salvo. Foi Ricardo, murmurou Miguel, fúria nos olhos. Queria assustar-nos antes da festa. Tomás segurou-lhe a mão. Não cedemos. A festa acontece. Inês concordou. E vamos mostrar quem somos. Com dignidade. Prepararam tudo com afinco, mesas longas sob as árvores, barris abertos para prova, música tradicional com fado ao vivo. Convites enviados a toda a vila, incluindo o padre e Ricardo. O dia da festa chegou claro e luminoso, Sintra banhada em luz dourada. A comunidade apareceu em massa, curiosa e dividida. Alguns vinham por vinho grátis, outros por fofoca. Miguel recebeu todos com cortesia, Tomás ao seu lado, apresentando-se como ajudante e amigo. Inês circulava, conversando abertamente sobre arte e vida no Porto, sem esconder a sua orientação. Ricardo chegou com aliados, rosto triunfante. Durante o brinde inicial, Miguel ergueu o copo. Esta quinta sobreviveu a guerras, revoluções, tempos duros. Sobreviverá ao ódio também. Brindemos ao amor pela terra. E pelas pessoas. Olhares trocados. Alguns aplaudiram, outros murmuraram. Então, o pai de Tomás chegou, inesperadamente. Responder à carta de Miguel. Homem rígido, mas os olhos suavizaram ao ver o filho saudável, trabalhando. Tomás. Podemos falar. Num canto tranquilo das vinhas, pai e filho confrontaram-se. Lágrimas, acusações, arrependimentos. Errei, filho. O medo falou mais alto. Quero entender-te. Tomás abraçou-o, chorando. Reconciliação frágil, mas real. Mas Ricardo não desistia. Bêbado, subiu a uma mesa. Esta quinta abriga imoralidade. 2 homens vivendo em pecado. Boicotem. Silêncio chocante. Alguns concordaram, outros hesitaram. Miguel enfrentou, provas. Ou só ódio cego? Eu amo este homem, apontou para Tomás, voz firme. E isso não vos diz respeito. Gritos misturados. O padre António interveio. Pecado é julgar sem misericórdia. Divisão clara. Jovens e alguns idosos saíram em protesto, mas muitos ficaram, provando vinho, conversando com Inês e Tomás. Uma mulher idosa, viúva de um antigo empregado, aproximou-se de Miguel, o teu avô. Ele amava um homem. Nunca disse, mas eu sabia. E era bom homem. Palavras que ecoaram. Rumores antigos confirmados mudaram olhares. Ricardo, isolado, partiu furioso. A festa continuou até noite, música e dança. Tomás e Miguel dançaram juntos, discretamente, mas sem esconder. No fim, a maioria aplaudiu os vinhos premiados. Vendas explodiram nos dias seguintes. Mas o conflito não acabara. Ricardo processou por danos morais, alegando difamação. Os meses seguintes foram de batalha. O processo de Ricardo arrastou-se nos tribunais de Sintra, com testemunhas de ambos os lados. A comunidade polarizou-se, uns apoiavam Miguel publicamente, assinando petição, outros, conservadores, boicotavam. Tomás tornou-se voz ativa. Com Inês, organizou encontros discretos na quinta para jovens LGBT da região, partilhando histórias. Não estão sós, dizia ele, inspirado pela própria jornada. Miguel, antes isolado, abriu-se. Contou a história do avô numa entrevista a um jornal local progressista. O amor não tem género. Só tem força. A vila mudou lentamente. Jovens aproximavam-se, pedindo conselho. O padre António, tocado pela confissão pública, pregou sobre compaixão. Um twist inesperado, o pai de Tomás mudou-se temporariamente para perto, ajudando na quinta. Quero conhecer o homem que salvou meu filho. Aproximou-se de Miguel, respeito mútuo crescendo. Mas Ricardo contra-atacou, revelou documentos falsos alegando irregularidades na produção de vinho. Inspeção surpresa ameaçava fechar a quinta.
Noite de angústia. Tomás e Miguel, de mãos dadas na varanda, juraram lutar. Juntos, nada nos derruba. Inês trouxe aliados do Porto, advogados voluntários de associações LGBT. A inspeção provou falsidade das acusações. Ricardo perdeu o processo, multado por difamação. Comunidade virou-se contra ele. O seu negócio sofreu. Alta tensão, numa Assembleia Municipal, debate sobre apoio a eventos LGBT em Sintra. Miguel falou, Tomás ao lado. Aplausos maior que vaias. Vitória parcial. A quinta floresceu, vinhos exportados com rótulo novo, amor eterno, homenagem discreta. Mas um último conflito, Tomás recebeu oferta de trabalho em Lisboa, numa associação de apoio LGBT. Dilema, ficar ou crescer profissionalmente. Discutiram longamente. Quero-te aqui, mas não te prendo, disse Miguel. Tomás escolheu ficar, mas com plano, criar filial local na quinta. Primavera chegou a Sintra, flores explodindo nas vinhas renascidas. A Quinta das Sombras Eternas, agora renomeada Quinta do Amor Eterno, tornara-se símbolo de mudança. Tomás e Miguel viviam abertamente o seu amor, casando-se numa cerimónia íntima nas videiras, com família e amigos. O pai de Tomás, transformado, o levou ao altar simbólico. Inês pintou o mural na adega, dois homens entre vinhas, mãos dadas, olhar ao futuro. A comunidade, antes dividida, abraçava a diversidade. Eventos anuais de vindima incluíam bandeiras arco-íris, jovens encontrando refúgio. Ricardo partira para outra região, lição aprendida no silêncio. Tomás, agora codono, expandiu apoio a dezenas de jovens perdidos como ele fora. Numa noite estrelada, sentados no mesmo banco onde tudo começara, Miguel disse, salvaste-me mais que eu a ti. Tomás sorriu, mudámos uma comunidade inteira. Com amor. Beijaram-se, o vento levando o perfume das uvas futuras. Sintra, mística e eterna, testemunhava que o amor, quando corajoso, transforma tudo.